No vídeo de hoje tem mais uma sessão daquele fechamento de braço da Medusa em neo-tradicional. Tem eu começando a marcar a tatuagem do fechamento de braço do Egito. Tem eu criando alguns projetos, uma composição com uma caveira com flores aí em realismo, uma adaptação de uma arte do anime Cowboy Bebop com o personagem Spike e uma tatuagem adaptando aí a arte da capa de um álbum do Black Sabbath. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. São 11h38 da segunda-feira e hoje foi dia de começar aquele projeto de fechamento de braço que eu gastei, né, boa parte da semana passada projetando, mostrei aqui pra vocês. Fechamento de braço em neo-tradicional, com tema de Egito, né, deuses e entidades, faraós e personagens lá do Egito. Então o Júnior chegou lá, a gente decalcou, né, eu decalquei por partes as 4 grandes áreas ali que eu fiz cada um desses desenhos pra encaixar: ombro, bíceps, antebraço externo e interno. Encaixei tudo direitinho, consegui encaixar tudo de primeira, já tava tudo montadinho no tamanho do mapa do freehand que eu tinha tirado lá, né? Então na hora de imprimir o stencil eu já medi de acordo com esse mapa pra saber que ia encaixar direitinho na anatomia dele. Então hoje foi só marcar tudo de sumi, né? Eu marquei tudo com sumi claro, o sumi 5 da Viper, com uma liner 5. Eu poderia ter feito até com uma liner 3, mais delicadinha, mas como as linhas desse trabalho vão ser mais pesadinhas e tal, vão dar mais destaque, então foi tranquilo fazer com a 5. A ideia é que essa marcação vai sumir, né? Quando eu for finalizar, depois que cicatrizar, eu vou vir finalizando por parte, pegar uma das áreas e fazer traço, sombra e cor de uma vez. Então cada bloco vai ser terminado em uma sessão a princípio, a não ser talvez o ombro, a Cleópatra, que seja um pouquinho mais trabalhosa. Mas é isso, a gente demorou ali umas 4 horas marcando tudo. É uma marcação que pode ser um pouquinho mais rápida, pode ser um pouco mais superficial, não tem que ficar perfeitinha, porque depois ela vai sumir, vai ser sobreposta aí pela linha final e pela cor do trabalho. Então essa é a marcaçãozinha que vocês estão vendo. Agora tem que esperar cicatrizar pra gente voltar aí e começar pra valer, mas já tá todo o projetinho aí na pele e é isso aí. Essa semana tem mais coisa pra rolar, então eu volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês. Fica aí, valeu! Hoje é terça-feira, são 4h33 e ontem de madrugada ainda eu sentei pra adiantar um projetinho novo, então vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. O João, que já tatuou comigo, já fez algumas tatuagens, ele tá querendo jogar no antebraço aí uma composição com caveira e rosas. A princípio esse trabalho seria aí em realismo preto e cinza, né? Então eu comecei a montar um projeto. A primeira ideia foi usar uma caveira customizada daquele meu aplicativo, né, o Hand. Eu já falei dele aqui em alguns vídeos, que eu tenho modelos tridimensionais e nesse caso eu usei um modelo tridimensional de uma caveira para rotacionar, achar um melhor ângulo, customizar a luz dela com 3 pontos de luz até achar, né, uma pose que era interessante aí para mim, para transformar nesse projeto. Então eu exportei essa caveira, fiz uma composição ali com 2 rosas no Photoshop, considerando a extensão vertical ali do braço e tudo mais, mas eu não curti muito a integração dessa caveira com as rosas e resolvi experimentar fazer com uma foto de caveira mesmo frontal, ela mais frontal, ou seja, mais simétrica, já que o antebraço é bem planificado, bem plana a área, bem simétrica. Então eu experimentei essa segunda versão aí. E as duas, né, eu joguei lá no Sketchbook Pro depois e fiz um desenho de uns ornamentos ali na caveira e tal, porque o João, ele queria fazer uma caveira mexicana, né, ele queria fazer aquela caveira ornamentada, bem desenhada assim. Então essas são as versões que eu fiz ontem, mas ainda não tá finalizado. Eu mandei pra ele dar uma olhada. A gente tá com a mesma opinião aí sobre faltar um pouco mais de dinamismo, especialmente com relação da composição. Ele me deu umas referências que não eram realismo, eram só preto e cinza, mais desenhado e tal, e até isso dá um pouco mais de liberdade na hora de dispor, né, as folhas, desenhar elas mais integradas aí na composição. Então eu provavelmente vou voltar nesse projeto e vou fazer um preto e cinza ali, com auxílio de linha, mais desenhado, ainda trabalhando bastante no volume, com uma base mais fotográfica para fazer a caveira, mas provavelmente eu vou misturar com desenho para fazer essas folhas e deixar as folhas e as rosas um pouco mais distribuídas ali pelo espaço, beleza? Então eu volto aqui para mostrar para vocês. Valeu!
Hoje é quinta-feira, são 8 horas e 5 minutos. Ontem o dia foi bem corrido, eu acabei não parando pra gravar, então vou recapitular aqui o que rolou e depois falar do meu dia de hoje, beleza? Ontem foi dia de fazer mais uma sessão do fechamento, meia manga aqui do braço da Letícia, com aquela medusa em neo tradicional, né, que a gente tá mandando lá. Agora a gente tá chegando bem perto do fim, então nas últimas sessões a gente tinha adiantado boa parte das cobras, né, em volta da cabeça dela. Tinha ficado faltando só uma parte aqui na frente do ombro e mais embaixo aqui na frente do rosto da personagem. Então a gente usou a sessão de ontem basicamente pra terminar todas essas cobras que faltavam, inclusive ao redor, atrás ali da mão da personagem, e jogar todos os efeitos de fundo. No projeto, no desenho, né, tem uma luz amarela que vai preencher toda essa área do fundo e inclusive fazer uma certa transparência ali com uma das cobras que tá no fundo, como se ela estivesse mais atrás, meio que sofrendo algum efeito da atmosfera, assim, pra ficar mais apagada. Isso fazia com que não embole muito, né, com a mão, com que dê mais destaque pra essa área aí, pra mão poder saltar pro primeiro plano. Como nas outras sessões, eu fiz as linhas mais delicadinhas com uma liner de 5, o bold com uma liner 14 pra deixar bem destacadão, vem sombreando e colorindo dessa vez com a Magnum Round 9, um pouco mais delicadinha porque as cobrinhas eram um pouco menores, tinham mais cantinhos ali pra trabalhar. E nessa área da cobra que tá passando por trás da mão dela, que vai, tipo, entrando num degradê de verde pra um verde amarelado pro amarelo do tom do fundo, o contorno ele vai sumindo também. Então eu vim fazendo com a liner 14 em determinado momento, eu fui tirando, deixando de levinho, e aí peguei um sume e fiz só com sume nessa área mais clarinha, pra dar uma certa transparência com o fundo, a linha não ficar pretona e sim, né, mais clara. E aí foi só acompanhar com o degradê a pintura ali das cobras. O trabalho tá agora a uma etapa de concluir. A gente tá muito confiante de terminar na próxima sessão, porque a gente fez tudo, só falta o rosto da personagem. Então a próxima sessão vai ser o finalmente, a hora que ela vai ganhar a vida aí. A gente deixou por último o rosto, pra ele ficar bonitão, pra ele ser a última coisa a ser cicatrizada, ficar bem vivo. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Provavelmente daqui a mais ou menos um mesinho a gente tá terminando esse projeto. E aí eu cheguei em casa e ontem à noite, de madrugada, na verdade, eu ainda aproveitei pra adiantar um projeto. Como eu vou pra São Paulo na semana que vem, então eu já quero deixar muita coisa pronta, mesmo pra semana depois que eu voltar de viagem. Já vou voltar com um monte de coisa marcada na agenda pra tatuar. Então eu já quero voltar com tudo pronto, já tá tudo esquematizado. Tô adiantando esses projetos pra na viagem não ter que trabalhar muito, eu conseguir passear um pouco, né, ficar com meus amigos lá de São Paulo e tudo mais. Então eu fui adiantar esse projeto que eu vou tatuar no Matheus, lá daqui a 2 semanas ainda, que é o tema do anime Cowboy Bebop. Ele queria tatuar o personagem Spike, que é o personagem principal aí do anime, pra quem conhece. E ele passou algumas referências de tatuagens e de imagens oficiais aí do anime do Spike fumando. Ele queria tatuar uma cena dele fumando. A ideia inicial era botar vários personagens e tal. Eu expliquei pra ele que pela área que ele queria cobrir, no ombro, no máximo a gente conseguiria botar aí uns 2 personagens pra não ficar muito apertado, muito poluído. E no final das contas ele optou por fazer só o Spike mais destacado, maior, né? Que é legal que a gente consegue trabalhar bem nos efeitos de acabamento, trabalhar bem nas expressões, detalhar um pouco mais, ficar uma arte bem impactante, em vez de só botar um monte de personagem menorzinho ali atochado, né? Então eu parti de 2 imagens oficiais do anime pra fazer essa montagem e uma colagem de base pra eu conseguir adaptar a pose que ele queria e fazer uma versão, um desenho, uma interpretação no meu estilo, com a minha pegada de tatuagem, mas ainda seguindo muito da estética do traço do desenho original. Então eu fiz uma colagem aí, botei o rosto de um, o cabelo de outro, com a mão na posição que eu queria pra ele estar fumando ali mais próximo ao rosto, porque as outras opções ele tava com a mão muito separada e aí isso ia prejudicar o encaixe na anatomia. Eu queria criar um encaixe que ficasse bom ali na região do ombro, mais verticalizado. Então fiz essa montagem e comecei a traçar, né, desenhar por cima pra passar limpo e fazer o acabamento depois. Então foi um primeiro trabalho aí de composição, depois um tracing mesmo, pegando bastante do traço original do anime, e aí fui estudar as cores, os acabamentos de degradê de cores que eu queria fazer dentro do traço do anime, mas como sempre dar uma rebuscada mais, um acabamento um pouco mais trabalhado na luz, no degradê das cores, ainda usando essa estética mais flat aí de anime e tudo mais. Fiz uma brincadeira legal com a luz do cigarro aceso, refletindo ali na mão dele, um pouquinho no rosto e principalmente ali na parte de baixo do cabelo, que você vê que tem uma luzinha batendo ali. Isso dá todo um tchan, faz toda uma diferença, dá uma ambientação. Aí eu passei pro computador, essa parte eu não tenho gravado, mas você vai ver o resultado final. Eu trabalhei no Photoshop criando umas molduras, né, uma espécie de esses boxes geométricos que vão compor o fundo do desenho, jogar uma cor ali de fundo, uma ambientação. Eu joguei uma cor roxa, lilás ali, fiz um degradê para uma magenta para dar uma ideia mais de ambiente noturno. Também é uma cor complementar que dá um contraste legal com a cor do cabelo dele e ao mesmo tempo traz uma atmosfera um pouco mais futurista, assim, meio essa coisa meio neon, meio cyberpunk, retrô, meio anos 80 ali, que tem a ver também com a estética, com a temática do anime, né? E aí por isso eu fiz também essas molduras meio retas, geométricas, desconstruídas aí, para dar uma coisa um pouco retrô, moderno, misturado
dourado aí. Eu vou mandar agora pro meu cliente aprovar, espero que ele curta. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês depois se a gente vai mesmo tatuar essa versão ou não. E por último, hoje eu fui lá no estúdio, né? Tinha 2 tatuzinhas marcadas pra fazer, eram 2 símbolos. Então hoje foi um dia um pouco mais simplesinho. O José Vitor foi lá hoje pra fazer, né, 2 símbolos do anime Naruto. Ele queria fazer um olho do Sharingan, o Mangekyo Sharingan, no antebraço, né? Uma das versões ali do olho do Uchiha, do clã Uchiha, pra quem conhece. Então era um geométrico, apesar de simples, era bem difícil de executar, só círculos e arcos exatos. Então eu tirei o stencil na impressora de decalque e fui traçar tudo com uma liner de 11, porque as linhas tinham que estar um pouco mais presentes, elas são mais grossas ali no símbolo, e é mais fácil de eu deixar também sólido, de eu não tremer, de eu deixar tudo muito preciso. Então eu caprichei bastante nessa parte da geometria, ficou bem legal. E aí no final era chapar de preto, né? Eu chapei com uma Magnum Round 9 e também com a liner 11 fazendo os cantinhos e tudo mais. Para depois eu vim fazendo um degradê de 2 tons de vermelho, um mais vinho, né, mais acerejado, e um mais bombeiro no centro, mais vivo. A ideia é fazer o degradê aí do brilho desse olho. O resultado é esse que vocês estão vendo. E depois a gente foi fazer também aqui, atrás do pescoço dele, aqui no meio que no ombro, o selo amaldiçoado do Orochimaru, também bem clássico do anime aí pra quem conhece. Esse foi um pouco mais simples, porque não era tão geométrico, era mais orgânico. E segui o mesmo esquema, tracei com uma liner de 11, depois vim preenchendo os mais pequenininhos, os cantinhos com a liner, e os círculos maiores ali com uma Magnum Round 9. Esses foram os trabalhinhos de hoje. Amanhã tem mais, eu volto já já pra mostrar pra vocês, beleza? Fica aí, até já, valeu! Hoje é domingo, são 2h36 da tarde. Ontem foi dia de tatuar a Bruna, que é uma cliente nova que marcou comigo pra fazer uma adaptação de uma imagem da capa do álbum do Black Sabbath. O álbum Heaven and Hell tem 3 figuras que são tipo 3 anjos, né? 3 mulheres anjo sentadas ali meio que tipo fumando e chilling ali, meio que de bobeira assim num canto. E aí ela pegou uma dessas imagens, né? Uma figura central que tá mais inteira ali, numa pose um pouco mais destacada, pra colocar no braço. Então foi um trabalho basicamente de adaptação, né, de transpor essa figura ali pra pele. E aí eu fiz alguns ajustes, algumas mudanças pra funcionar na pele direitinho. Entre elas a necessidade de colocar um contorno, né, em linha, que essa figura ela é só colorida com uma silhueta ali. Então eu trabalhar na cor porque elas são todas recortadas por um fundo escuro, né, recortadas por uma luz bem dramática ali, tem uma parte de sombra bem preta. Então eu precisava definir esses contornos melhor, né, na pele, senão a parte do vestido que é mais clarinha ali ia perder definição, não ia ficar bem amarradinho, bem preso. Então eu tracei tudo com uma liner de 5 para definir as linhas principais do desenho, as dobrinhas e tal. Depois eu vim, né, sombreando e colorindo. Eu bloqueei de preto as partes escuras ali, as partes mais pesadas da sombra, e depois eu fiz um bom degradê de tons ali para dar uma impressão legal de volume, para fazer bem os efeitos das dobras e tudo mais no vestido. E a paleta de cores desse desenho ela é bem específica, né? Ela é bem toda concentrada em variações de tons de lilás, puxando aí para um azuladinho. Então eu fiz do preto puxando pro roxo escuro, pro lilás e pro um azul bebê só nas partes mais próximas do brilho aí. Deixei ainda algumas áreas de pele pra fazer a superfície de luz ali. É uma tatuagem que durou aí mais ou menos umas 2h30 por aí, talvez 3 horas, não tenho certeza. E é isso, esse foi o último trabalhozinho da semana, então eu vou ficando aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like, não esquece de compartilhar com a galera. E se você é novo aqui no canal, se inscreve que tem 5 vídeos por semana, tem coisa pra caramba. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pela audiência, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.